Olá, que bom ter você aqui no nosso Minuto de Reflexão. Hoje nós vamos refletir sobre a armadura de Deus. Paulo fala, que nós devemos tomar o capacete da salvação, embraçar sempre o escudo da fé, calçar os pés com o evangelho da paz. E é muito bom, que nós tenhamos a consciência de que somos soldados e que todo soldado tem uma armadura. A armadura serve para proteger durante uma guerra. E nós estamos numa guerra contra nós mesmos, nossos pecados, e numa guerra contra o sistema deste mundo, que nos leva à perdição. Eu estava ouvindo um profeta falando sobre os Estados Unidos, e ele falava de uma diferença entre os Estados Unidos e o Brasil com respeito ao povo de Deus. Eu falo a evangélicos, a católicos, eu estou falando ao povo de Deus, ou pelo menos aquele que se julga ser o povo de Deus, porque nem todos que dizem que são de Deus realmente são, mas isso é uma outra história. E ele dizia que o Brasil tem um dom muito maravilhoso para louvar, para glorificar a Deus, mas que o Brasil não tem um dom de governo. E eles fizeram um movimento chamado alguma coisa terminada com Jezabel, para combater o espírito de Jezabel nos Estados Unidos. Quem lê a Bíblia sabe o que significa o espírito de Jezabel. Se você não sabe, eu aconselho você a ler um pouco. Mas me parece que alguma coisa em torno de 1.200 mulheres se reuniram em Washington, D.C., orando, jejuando e humilhando a sua vida, o seu coração, para que depois daquele avivamento elas voltassem aos estados que elas pertenciam, a todos os Estados Unidos, levando um pouco daquela unção adquirida naquele lugar. A unção de governo é nada mais do que um grupo de intercessores que clama pela nação, que chora pela nação e, sobretudo, confessa os pecados da nação. Porque não existe a mínima condição de você vencer uma batalha espiritual se você não praticar continuamente o hábito de confessar a Deus os seus pecados e os pecados da sua nação. Talvez você diga assim, mas eu não quero saber de batalha espiritual a respeito da nação. Mas você tem uma batalha na sua família, você tem uma batalha no seu trabalho, e você precisa apresentar em oração estas coisas. E eu quero que você entenda que quando nós entramos no nível espiritual, buscando cura, buscando milagre, buscando que um filho se converta, que a família se converta, não importa, aquilo que você está buscando é essencial a santificação. Como Paulo falou, a armadura de Deus, o capacete, a couraça da justiça, mas entenda, se a armadura tiver uma brecha, uma flecha do inimigo pode entrar naquela brecha e causar uma grande ferida. Eu não tenho dúvida, isso tem acontecido com muita gente boa neste mundo. Muitos soldados foram paralisados na saúde, porque estavam em batalha espiritual, mas havia uma brecha. Aí você diz assim, tá, isso aconteceu comigo, mas qual o pecado que eu cometi? Olha, quando nós estamos nesse nível de consagração, nós não podemos levar em conta que é pecado beber, fumar, mentir, adulterar. Muitas vezes Deus pede coisas para nós em nível muito superior. Ele pede coisas que talvez sejam até lícitas, mas você precisa deixar de fazer. Como às vezes assistir um filme que tem cenas pornográficas. Como às vezes cantar uma música sertaneja ou pagode, o que for, que diz coisas que não agradam a Deus. Aí você pensa, mas todo mundo canta. Mas você que é chamado à santidade precisa aprender a evitar isso. Sabe, é como se fosse um ajuste fino. A Bíblia diz que Moisés no Monte Horebe viu a sarça queimando e Deus o chamou. Para quê? Para libertar o povo do Egito. E o Egito servia a vários deuses, demônios, mas deuses poderosos, demônios
demônios poderosos, não era brincadeira não. E Moisés foi chamado para essa batalha espiritual. Mas no caminho, a Bíblia diz que ele estava numa pousada, a caminho do Egito, e o anjo do Senhor encontrou e quis matar Moisés. Aí você pensa assim, mas como ele quis matar? Quem mandou ele voltar para o Egito foi Deus. Ele estava obedecendo à vontade de Deus. E ele ia morrer no meio do caminho? Sim, porque ele deixou de observar um importante detalhe. Ele não tinha circuncidado os seus filhos, que era uma ordem da época, que fazia parte de um ritual para todo aquele que era filho de Abraão. Então Moisés estava indo para a batalha espiritual com uma brecha na sua armadura. E ele seria ferido no Egito. Ele seria morto por Faraó. Então o que Deus pensou? No lugar dele morrer no campo de batalha por causa deste pecado, eu mesmo mato ele aqui. Mas aí Zípora, a mulher de Moisés, ela correu, circuncidou os filhos e jogou os prepúcios nos pés de Moisés e ficou escandalizada, dizendo: tu és, para mim, o esposo sanguinário. Zípora não entendeu, Moisés entendeu. E você observa que durante toda a campanha de Moisés para tirar o povo de Israel do Egito, em nenhum momento o Faraó pôs a mão em Moisés. Você percebeu isso? Moisés se tornou inimigo número 1 de Faraó, mas em nenhum momento ele foi açoitado, ele foi preso, foi colocado em correntes, ou tentaram matá-lo. Sabe por quê? Porque Moisés entrou no Egito com a sua armadura completa, ajustada. A essa altura você está pensando assim: eu quero ter uma armadura completa e bem ajustada. Começa, o primeiro elemento para ter essa armadura, o próprio Paulo dá a dica: orando em todo tempo no Espírito Santo. Quem é de Deus ora o tempo todo. E um outro detalhe é confessando os seus pecados. Sempre quando você chegar na presença de Deus, preocupe-se com a sua santificação. Quando o sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele tomava até banho. E esse povo não toma banho igual os brasileiros tomam. Tem gente que toma 2, 3 banhos por dia. Nem todas as nações são assim. Eles tomavam banho, lavavam suas vestes, eles se ungiam, eles vestiam roupas especiais e apresentavam dentro do templo o sangue, que era para remissão e perdão de pecados. Então, se você quer se apresentar diante de Deus, tome esse cuidado, pedindo perdão pelos seus pecados, confessando as suas fraquezas e entrando na presença de Deus em condições de entrar e de ser abençoado, porque Deus é santo e os seus filhos também devem ser santos, tá bom? Fique bem e fique com Deus.